Estamos no nosso segundo vídeo aqui do nosso curso básico para biscuit. Eu estou usando a massa Brasil Biscuit. Eu sempre utilizei a Policol e outras massas eu já testei, como a Fox. E hoje eu estou trabalhando com a Brasil Biscuit, gostei bastante. E vocês vão perceber aí que agora eu estou limpando as unhas, limpando a mão, esfregando uma massa nas minhas mãos. E você deve estar se perguntando o porquê. Quando a gente começa no biscuit, a gente sempre tem aqueles pelinhos que aparecem do nada, né? Por mais que a gente lave as mãos. Então a gente sempre pega um pedacinho de massa para limpar toda a nossa mesa e as nossas mãos. E esse biscuit a gente pode guardar, tá? E usar umas 2, 3 vezes. Depende muito da sujeira que ela pegar, tá? Depois a gente bota fora. Para fazer olhos realistas, a gente primeiro começa a tingir a massa, né? Primeira coisa que a gente faz. Eu gosto de tingir a massa porque ela começa a ter uma cor mais próxima do nosso olho. O nosso olho ele não é branco por completo, né? Tem gente que gosta de botar um clareador. Mas quem quer chegar num olho mais realista, você tem que deixar que a massa biscuit ela fique num tom realista. E o nosso tom do nosso olho, ele não é um branco totalmente branco. Ele é um branco acinzentado, meio amarelado. A gente tem que começar a ter a percepção de cores, né? Não ter aquela percepção de cores tão rasa, né? E aí então eu estou usando uma tinta de tecido da Acrylex, né? E é muito simples, a gente só vai misturar a massa até que ela fique bem branca, tá? Aí eu peguei outra massa natural para você perceber um pouquinho a diferença, tá? Você vai perceber mesmo a diferença quando secar a massa. Você vai perceber que a massa natural ela vai ficar bem acinzentada, amarelada, e a massa tingida de branca vai permanecer branca ou até mais branca. E para a gente fazer nossos olhos, a gente já tem o nosso modelo 4FPI, que eu aconselho que você imprima para você estar usando, tá? Já está na medida certa, então fique tranquilo. A medida que a gente tem ali é 1 centímetro. E a gente pode estar usando um caliper ainda para a gente estar controlando essa medida, tá? Além da gente estar usando esse diâmetro cinza que eu coloquei ali, você pode usar o diâmetro para medir, colocar em cima e olhar a referência, ou a gente pode usar um caliper para chegar mais próximo da medida ainda. O ideal para chegar no 1 centímetro é colocar no 1,3 centímetros, mais ou menos, porque o biscuit ele vai encolher, certo? Mas se ficar um pouquinho menor, não tem problema, cada personagem eu sei que vai ficar diferente, tá? Notem que eu estou mostrando uma rachadurinha que fica aí, uma marquinha. Isso se dá por a gente não fazer da forma correta. A forma correta, quando a gente vai fazer uma bola, é que a gente compacta essa bola, né? A gente vai compactando e não esmagando. A gente vai compactando como a gente compactasse, por exemplo, uma bola de papel. E aí, por fim, a gente pode enrolar. Não vai ficar nenhuma marquinha, nada de massa unidas que faça futuramente rachar essa bola, certo? E a gente vai rodando até que fique perfeitamente reto. Então, para fazer a íris, a gente vai usar um boleador, tá? Tem que ser um pouquinho menor esse boleador. E a gente vai fazer uma íris. Você pode escolher a medida da íris que você vai fazer. E a gente pode estar usando o boleador. Ou então a mesa mesmo. Você pode estar colocando, quem não tem boleador, pode estar colocando esse biscuit, essa bolinha, na mesa, que ela vai ficar plana. A intenção é que ela fique plana, não precisa ficar aprofundada, né? Ficar aquela bola para baixo. Não tem necessidade disso. Estrutura base do rosto. Bom, para fazer essa estrutura base, a gente vai precisar de um isopor. E aí eu estou usando um cubo de isopor. Esse cubo de isopor a gente vai ter que colocar na medida de 5 centímetros de diâmetro, certo?
você vai perceber que se você usar o caliper, ele tem 5,5 centímetros de diâmetro. Só que a gente vai utilizar 5 centímetros de diâmetro de isopor e depois vai colocar 5 milímetros de diâmetros de massa, certo? Para fechar os 5,5. Então aí basicamente a gente vai cortar o isopor até formar uma bola, tá? E a gente vai tirando as medidas. Se você não tem facilidade de fazer uma bola com isopor, você pode comprar pronta também. Eu acredito que tenha as bolas de 5 centímetros, mas se tiver um pouco maior ou um pouco menor, não tem problema, você pode usar a medida que você tiver, só basta você mudar as outras medidas, tá? E aí eu estou usando uma lixa 100 para estar fazendo o acabamento, para não ter problema depois da nossa pele que a gente vai colocar em cima de biscuit. Se a bola não estiver bem plana, o nosso personagem também não vai ficar muito plano. Então, para fazer as medições de massa, quanto a gente precisa de massa e quanto a gente precisa atingir de massa, eu costumo pegar a massa biscuit e pegar algumas bolinhas de massa e já vindo colocando em cima para ver a referência, para ver se precisa o volume de massa, quanto de volume que a gente vai precisar ali naquele momento. Então, para fazer o tingimento, a gente vai usar um corante xadrez da cor salmão. Então eu utilizei como base o salmão e depois estou usando uma tinta a óleo Siena, certo? Então a modelagem inicial seria a gente repartir o rosto no meio e deixar 1 centímetro para a gente colocar os olhos embaixo. Só que a gente não vai simplesmente cortar, a gente vai fazer um corte um pouquinho diferente, certo? O corte de cima, o primeiro corte, ele vai ser reto, e o segundo corte aí, como vocês estão vendo o círculo que eu fiz embaixo, ele vai ser chanfrado, vai ser em 90 graus. Dá uma olhada aí como eu estou fazendo, certo? Ele vai ficar parecido com um ninja, né? E a gente vai tirar as bordinhas que vão ficar bem retas, vão ficar meio quadradinhas. Então eu tiro as bordinhas, ela vai ficar parecido com um ninja ou aquele come-come do videogame, certo? E agora eu estou usando uma lixa, a lixa 100, a mesma que a gente usou para fazer acabamento, só para dar um acabamento geral no personagem, para a gente depois começar a colocar a pele por cima. E agora, para tirar todo o pozinho que a gente lixou, eu estou usando um pincel de maquiagem que eu utilizo aqui no meu ateliê, só para tirar esse pozinho que fica aí, beleza? Então, para fazer a pele eu estou utilizando um pedaço de massa em que eu amassei com as minhas próprias mãos. Você pode estar utilizando um rolo para estar fazendo isso, certo? A intenção dessa massa que eu estou colocando aí é simplesmente ficar no mesmo formato em que a gente fez esse isopor, certo? A gente não vai mudar o formato, a gente só vai seguir o formato que o isopor está nos proporcionando, certo? Por isso que é interessante que você consiga deixar num formato legal e interessante. Não se preocupe se não ficar igual ao meu, porque esse protótipo, a ideia é que cada um tenha sua personalidade própria. Eu acredito que cada pessoa vai conseguir fazer com a sua personalidade, a sua técnica e a sua criatividade. Então não se preocupem, não precisa deixar igual ao meu personagem, porque isso é uma criação que eu fiz para realmente a gente estar estudando e estar tendo as características de cada um. Essa é uma das ideias aqui do meu protótipo, certo? Crie o seu personagem e seja diferente. Deixa-se criar, permita-se criar e ser você mesmo, certo? Aí basicamente eu só estou
formando o rosto, unindo, tá? Qual é a espessura dessa massa, gente? É 5 milímetros, certo? 5 milímetros de espessura de massa, para fechar os 5,5, certo? Então ali a gente só deixa o espacinho para os olhos, tá? Vocês vão perceber que o meio do olho ali, ele vai ficar com um pouquinho mais de massa, não tem problema, porque ali depois a gente vai seguir com a segunda modelagem, a segunda parte da modelagem para finalizar isso, beleza? Tô louco para ver o protótipo de vocês. Cada protótipo vai ficar diferente e é essa a ideia, é esse o propósito aqui do meu protótipo. Por isso que eu deixei livre, eu não quis fazer um passo a passo para a gente ter vários protótipos diferenciados, cada um com a sua característica de artista. E para fazer o suporte a gente vai usar um arame número 16 e a gente vai enrolar fazendo esse círculo, e antes de finalizar o círculo a gente vai dobrar esse arame fazendo da mesma forma que a gente está mostrando aí no vídeo, e no meio desse círculo a gente vai apontar esse arame para cima, ele vai ficar um suporte dessa forma aí que a gente está vendo. É um suporte muito básico, muito simples e rápido a gente fazer para deixar nosso personagem secando, seja um rosto ou seja um corpo inteiro, certo? Você pode deixar também esse suporte como apoio do corpo que você queira colocar sem base, certo? E aí a gente consegue, com o suporte, a gente consegue finalizar o alisamento, porque não precisa ficar segurando no rosto. Então tente deixar o mais plano possível. Eu sei que algumas pessoas não irão conseguir, mas fiquem tranquilos. Vocês podem estar alisando o tempo que for necessário. Não tente fazer correndo não, beleza? Modelagem do dorso, como a gente vai fazer então? Notem que o dorso é esse quadrado maior, é o corpo, e ele vai ter 5 centímetros de altura, 5,5 e 2 centímetros de largura, certo? 5,5 de altura, 2,5 centímetros de largura. E agora a gente vai fazer o nosso biscuit então nessas medidas, mas ele tem que ser cilíndrico, ele não é um quadrado, certo? O quadrado só representa um cilindro. E aí a gente vai começar a fazer na ponta o nosso pescocinho, tá? Basta você puxar fazendo um pescocinho redondinho, bem curtinho, tá? E agora a gente vai começar a funilar essa parte de baixo fazendo uma cinturinha, uma pequena cinturinha. E agora a gente vai começar a fazer a bacia, que é basicamente um formato de uma cueca. Então a gente vai apenas apertar a parte de baixo, fazendo ele ficar mais fininho, e a parte de cima ele vai ficar maior. Então, com aquele formato da cintura mais fininha, ele já vai ficar parecido com um corpinho. Aí eu já estou apertando a parte, né, do peito, estou deixando mais avantajado, para ele ficar com um formato legal. Não precisa fazer um peito tão perfeito, mas tá por você, certo? Para a modelagem da mão eu já pego e faço 2 medidas, porque aí a gente já tem um controle melhor de saber se as duas mãos vão ficar na mesma grossura, certo? Para a gente estar fazendo isso, a gente precisa modelar a parte de cima do ombrinho, deixando mais arredondadinho, certo? Depois essa parte azuladinha vai ser a parte da mão. Seguindo aquele formato ali, a gente vai seguir fazendo a modelagem. Fiquem de olho a forma que eu vou pegar para modelar esse rolinho, certo? Fiquem de olho.
Então essa parte azulzinha eu marco, pego ela, enrolo até que ela fique mais afunilada. Essa parte ali da mãozinha eu deixo igual uma colherinha. A intenção é deixar exatamente igual uma colherinha. Uma colherinha com a ponta reta, certo? Fica igual uma pazinha. E da parte azul para cima ela começa a ficar fininho. A parte azul, a parte cinza ali, ela é um pouco mais fininha. Então para fazer a mão, né, para fazer os dedinhos, a gente vai precisar fazer alguns cortes com a tesourinha. Então primeiramente a gente vai cortar a parte do dedão, fazendo já a maçã do dedão ali, que fica da ponta do dedão até o meio do dedão, certo? Depois a gente vai cortar em formatos de pontas o dedo, certo? Fazendo essas pontinhas. Vai ficar meio estranho esse desenho, mas vocês vão entender melhor quando eu estiver cortando. Dá uma olhada aí agora. Bom, a gente começa sempre pelo dedão, certo? E agora a gente começa a cortar os dedinhos, sempre em formato de triângulo e deixando fininho, certo? A pontinha do dedinho deixa fininha. Quando a gente trabalha com mãos maiores, já é um pouquinho diferente, mas nessa medida que a gente está fazendo, faça dessa forma que vai dar perfeitamente certo. E aí a parte do dedão, notem que ela sempre é mais levada para frente do que os dedos os outros dedos, né? Os outros 4 dedos eles ficam na frente do dedão. E ele tem uma pequena curvinha, ele continua em formato de pazinha ou de colherinha. Galera, como é um curso básico, não tentem fazer uma mão tão realista, tentem apenas achar o formato, tá? Tentem treinar o seu cérebro para achar o formato base da mão. Fazendo isso, você vai conseguir ter mais controle para estar trabalhando com para fazer o pezinho. A gente vai seguir alguns passos aí muito simples. A parte de fora da perna, ali da bacia, ela sempre vai ficar arredondada. Mais ou menos no meio da cinza, a gente vai botar o joelho e para baixo ali a parte azul, a gente vai começar a fazer a perninha. Comecem a fazer a sua, conforme a sua percepção. Isso é um treino, certo? Isso é um treino. Não tentem fazer um passo a passo ou algo do tipo. Peguem realmente a teórica do negócio, certo? E ali depois da parte de cinza, a gente começa a fazer o pezinho. Notem que a gente começa a funilar a parte de cima do pé e a parte de baixo a gente achata, tentando fazer um formato base do pé. Você faz aí apenas um formato base, certo? Porque depois a gente vai fazer um tênisinho ou algo do tipo, tá bom? Fazendo isso, basta deixar tudo secar para depois a gente fazer a união, perfeito?